Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade agora no módulo que é Ciclos Biogeoquímicos e Relações Ecológicas. Lembrando que ao final da videoaula vocês precisam comentar sobre a videoaula ou fazer alguma pergunta sobre ela. Algumas perguntas eu vou responder por aqui, ou então algum comentário. Eu vi alguns comentários dizendo que é interessante saber em relação ao ciclo do carbono, que após a morte do indivíduo ainda assim libera carbono na atmosfera. E realmente, Júlia, é interessante aí a pesquisa que você fez, beleza? Então vamos lá, gente. Falando sobre fatores abióticos sobre abióticos e bióticos. Então nós temos lá os fatores abióticos são os seres não vivos, né? Ou físico-químicos que interferem no desenvolvimento e na sobrevivência dos seres vivos no local aí que for considerado. Então, nós temos quais são alguns exemplos de fatores abióticos, né? A água, o gás, os gases, a luminosidade, os sais minerais, a luz, a temperatura, a pressão, são alguns fatores abióticos aí que nós temos como exemplo. E os bióticos, eles correspondem à comunidade local, eles são autótrofos ou heterotróficos, ou seja, eles podem produzir o próprio alimento ou não, né? E aí, no caso dos autótrofos, nós temos os produtores, que são aqueles indivíduos que realizam a fotossíntese ou a quimiossíntese, belezinha? E nós temos como os heterótrofos, os consumidores e os decompositores. A dinâmica de populações, gente, como é que funciona isso? Nós já falamos sobre isso em sala de aula, a gente só está fazendo uma revisãozinha. Então, ela trata do aumento ou da diminuição de indivíduos em uma população natural. Por exemplo, vamos lá falar dos acréscimos das populações. Então, o que faz a interferência neste caso? A taxa de natalidade, ou seja, a taxa de nascimento, e a taxa de imigração, quando esse indivíduo sai do local que ele está e indo para um outro local. E aí isso faz a diferença aí no crescimento da população. E os fatores de decréscimo dessas populações, que é a taxa de mortalidade e a taxa de emigração, que é quando sai de onde estava e retorna para o local de origem. Então, vamos entender um pouquinho aqui os fatores do meio. Quais são os fatores do meio? Então, nós temos os indivíduos que são abióticos e os que são bióticos. O que nós devemos levar em consideração nesse caso? O clima, o espaço, o alimento, a competição, o predatismo e o parasitismo, que são as relações intra e interespecíficas que nós falaremos um pouquinho adiante. Então, o que é favorável em relação a essa dinâmica de populações? O potencial biótico, potencial de nascimento, de desenvolvimento dos indivíduos que estão ali no meio. E o que é desfavorável é a resistência ambiental. Na resistência ambiental, você pode ter, por exemplo, o não crescimento ou não desenvolvimento de alguma espécie neste meio. Para nós entendermos até melhor essa questão das relações interespecíficas e intraespecíficas, nós precisamos também relembrar a cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros, especificamente em relação à alimentação. Então, são organismos que estão em um mesmo ambiente e que estão em um mesmo ambiente, um mesmo ecossistema, que eles dependem um do outro para alimentação. Então, como é que funciona essa cadeia? Nós temos os produtores, os herbívoros, os carnívoros e os decompositores. E os produtores estão no primeiro nível trófico, os herbívoros no segundo nível trófico, os carnívoros no terceiro nível trófico e os decompositores estão aí no quarto nível trófico. Então, como é que funciona essa cadeia? Quem são os indivíduos de cada um desses níveis que eu falei?
Então, os produtores são aqueles que produzem o próprio alimento, ou seja, eles fazem a fotossíntese ou a quimiossíntese, e aí nós estamos falando da vegetação em geral. Os herbívoros são aqueles que se alimentam dessa vegetação. Os carnívoros são aqueles indivíduos que se alimentam de outros seres vivos, como os herbívoros, né? E os decompositores, eles atuam muito, 99% das vezes, depois que tanto os produtores, quanto os herbívoros, quanto os carnívoros vieram a óbito, depois que eles morreram. Quando eles morrem, essa massa, né, que os produtores, os herbívoros e os carnívoros produziram, esse indivíduo, ele precisa ser decomposto. E aí entram os decompositores, que são aí os fungos e as bactérias, para poder eliminar os resíduos desses seres que um dia estiveram vivos. Tudo bem até aqui, primeiro ano? Insisto que vocês, agora é a sua vez, vai lá, comenta sobre a videoaula, tire as suas dúvidas, e se você não tiver dúvida, comente sobre a videoaula, alguma coisa que tenha chamado bastante a sua atenção, para nós fazermos aí interação sempre, belezinha? Ok, então, gente, até a próxima aula, fiquem com Deus e nós estamos orando por vocês, viu? Deus abençoe.